Aqui, agora começou. Então, boa noite a todas novamente. Queria muito agradecer por vocês estarem presentes aqui, online, mas presentes. Eu não preparei meu vinho, nem cerveja, nem café, mas eu tô com meu pirulito aqui, porque ele me acalma. Hoje o dia foi bem estressante. A ideia hoje realmente é um bate-papo, não é nada assim como lives que a gente está acostumado a assistir no YouTube, ou que nem o último que teve, né? Então, é saber mais com a Gi, né, que recebeu aí o mérito, não foi, do BSTQB. Então, teve muitas meninas no grupo que ficaram curiosas para saber como que ela estudou, como que ela conseguiu isso, e a gente queria saber um pouquinho mais. Então, conta pra gente, Gi, você estudou sozinha, você estudou com algum curso preparatório, como é que foi? Então, a questão da CPFL é o seguinte: um ano atrás, né, eu vi a promoção na Black Friday, estava 15 e pouco. Vou pegar, né? Aí eu comprei, e então, quando eu troquei de empresa, a minha empresa tinha um PDI, né? E aí eu Uhum. escolhi CTFL como PDI. Então, eu e uma colega de trabalho, a gente começou a estudar, acho que desde março. Só que a gente não estudava, assim, né, a fundo, né? Porque, mas, então teve um dia que a gente achou o preparatório do Léo de Carvalho. O Léo de Carvalho? Sim, muito Uhum. bom preparatório lá na Udemy. Peguei um precinho muito bom. Então, foi o único preparatório que eu peguei. Então, o que eu fiz? Eu peguei, comecei para estudar muito, foi um pouco mês e meio antes, né, da prova. Eu fiz a prova dia 4 de outubro. Então, eu e a minha colega começamos a pegar muito pesado, né, nos estudos a partir dessa época, porque estava perto, né, e aí tinha pressão, aquela pressão da prova, ai, a prova está chegando, não sei o quê. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava uns dias, pegava aqueles simulados, né, e fazia Uhum. simulados juntas, e então a gente ficava se perguntando, tipo, tentava fazer separado, via quanto que estava acertando, lia os sílabos também, né? Sempre ali, né? Fazendo os sílabos. E aí depois a gente juntava, via o que que a gente errava, o que acertava, fazia sempre juntas, né? Só que o que Uhum. eu vi que era divisor de águas mesmo, foi o fim de semana que eu peguei o fim de semana todo e eu reli aqueles sílabos lá de cabo a rabo, peguei, fiz um resumo. Nossa, foi assim, que mudou muito assim minha perspectiva e foi o que melhorou muito. E aí o que que eu não entendia, não entendia bem, eu ia lá nas aulas do Léo e ia, né, e via o que que ele falava, o que que ele explicava sobre aquele assunto. Então, Uhum. eu acho que foi o que fazer um resumo com as minhas próprias palavras dos sílabos foi o que mudou os rumos do meu estudo. Então, depois disso, eu já estava sabendo muita coisa da prova, porque antes disso, assim, eu sabia, mas tinha muita coisa que eu não pegava, tipo capítulo 3 que fala ali de revisões, aí ficava meio assim, às vezes errava, às vezes acertava. Aí eu ficava assim, nossa, eu tô muito ruim nesse capítulo. E aí eu pegava, via o capítulo, mas ainda assim, eu sabia, mas não era aquilo, assim, que saber, que eu tenho segura. Então, depois que eu fiz o meu resumo, que melhorou muito, e eu consegui, também comecei a pegar os principais pontos ali, né? Que eu achava que era, que era muito, muito importante. E aí eu comecei a rever mais, né? Que, isso aqui, ó, é tal coisa. A gente também gravou as ISOs, né? Que é muito importante também, que às vezes cai, né? Na minha prova não Uhum. caiu, mas tem provas de muitas pessoas que fizeram, caiu, né? Tem que gravar aquela ISO, até porque assim, né? É, o, o que você puder gravar que ajuda, porque é uma prova, querendo ou não, também de decoreba, né? Tem muita Sim. coisa ali, principalmente do site, que tem um glossário lá no site do BSTQB. E esse glossário é muito bom, porque assim, ele tem um quiz lá, e eu até indico, né, vocês fazerem quiz, porque ajuda você a gravar. E também tem uma aula do Léo que ele fala os principais termos ali. Outra coisa que mudou muito, porque depois que eu peguei esses principais termos do glossário, eu comecei a entender melhor o que o sílabus falava. Então, chegava lá, falava, base de teste, aí eu vou lá, fazia um jeito de eu decorar, assim, vir na minha cabeça do jeito fácil, sabe? Principalmente
e objeto de teste, aí eu lembrava, isso aqui. Aí eu conseguia entender o que o sílabus estava falando. Eu acho que me ajudou muito, e eu acho que é uma aula muito importante, assim, se puderem saber os 20 principais termos ali do sílabus, porque ele fala o tempo todo, e se você não souber o que que é, não conseguir associar, você acaba se perdendo um pouco, né? Eu não sabia que tinha quiz lá no site do glossário. Foi a minha colega que descobriu, passou um cartão aqui, Vou até até olhar descobriu para ali. olhar de indicar depois. Nossa, Eu é não muito conhecia, bom. não. Eu estou entrando lá porque eu estou compartilhando, né, a CTFL, o sílabus na página do Cantinho, né? E também na minha pessoal. Na minha pessoal eu dei até uma parada. Mas eu não vi, não. Eu estava usando realmente para procurar os termos que, conforme a gente vai falando dos capítulos, né? Aí começa a aparecer, é objeto de teste, teste funcional, teste não sei o quê. Aí eu sempre estou acrescentando ali o que significa segundo o glossário, mas eu só entro para procurar a palavra. Eu não sabia que tinha outra coisa lá. Se eu soubesse, eu tinha feito esse quiz. Nossa, o quiz é muito bom e ele vai mudando, sabe? Vai dando a porcentagem ali. Esse aí mesmo que Focado. a Lorena passou, e esse site que a Ana Paula passou é o site oficial. Eu fui olhar aqui, e aí o site do Glossário é esse que a Lorena passou aqui. Então aí vocês podem entrar lá, e ela já mandou no quiz aqui. Mas Nossa. Eu tô aí, indignada. Eu vou passar para uma amiga minha que não passou nessa última prova para ela usar o quiz. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? hum, Eu é fiz bem a prova importante. também já, né? Eu fiz ano passado. Você fez na 4 ou na 3? Tem isso que eu fiz na 3 porque Ah, me indicaram, que a Lid me indicou, né? Falaram, vamos fazer a 3 porque todo mundo aqui fez a 3 e aí pode te ajudar, né? Melhor, né? Qualquer coisa. uhum. E a gente fez a 3. Só que agora, né? Ela vai ter a última prova dia 9, mês que É vem. agora, a última, Então, dia 8, né? é, Parece. quem estiver preparando, então, tem que ser a 4.0. É. Eu não sei que muda muito, né? De uma versão para outra, eu vi que melhora a tradução, né? Tem umas coisas muito ruins ali na tradução, Então, tem mas alguns termos entre a 3 e a 4 que muda, né? hum, O título, digamos, o termo dos títulos. E agora eles introduzem um pouco do ágil e do DevOps. Isso aí não tem na 3.1. E pelo que a minha professora falou, que ela não quis citar muito a 3 para não confundir a gente, né? Mas pelo que ela citou também, é, no capítulo que ensina como a gente usar as metodologias de testes, eles voltaram a abordar um assunto que na 3.1 não aborda. Então, assim, não que a 3 esteja errada, mas aí eles voltaram a utilizar, sabe, na 4. Então, vocês que passaram na 3, é bom dar uma olhada depois na 4, só para se atualizar, né? Porque eu acredito que agora de dezembro para o ano que vem, os conteúdos dos cursos que tem aí na internet, provavelmente eles vão atualizar, né? Para 4. Então, a gente vai começar a ver os termos atualizados. E se for ter uma outra versão, também vai ser com base na 4, né? Não vai ser mais com base na 3. eu não lembro qual foi o ano que lançou, né? O da sílabus da 4, né? A, Mas, a Bruna está perguntando que você falou sobre ler as normas da ISO, né? ah, Eu só não lembro a numeração da ISO, mas no sílabus ele cita. Ele fala sim, assim, segundo a ISO, tal, tal, tal. Aí isso, ele dá uma numeração lá, só que ele não entra na explicação do que é a ISO e do que a ISO aborda, porque daí já é outro patamar, digamos assim, já é uma outra abordagem, não mais dos sílabos. Então, mas ele cita lá, no sílabus tem um número. é isso mesmo, Ana Paula. É uma delas, são 3, né? Uma eu lembro que é de revisões, né? Outra é essa 25.010, né? De qualidade de software. E tem uma outra que é a de. Eu não me lembro no momento. Só que, assim, lá no sílabus eles abordam, né? Você pode até dar um Ctrl F lá, tentar procurar assim ISO, né? E aí você faz o seguinte: se você não tiver preparatório, porque geralmente nos preparatórios eu acredito que eles falam, porque o Léo falou.
que era assim, basicamente você decorar ali o que abordava, né? Uhum. A ISO, não precisa entrar fundo, só você saber assim, porque eles podem falar assim, ISO tal não tem isso na ISO tal. Aí você tem que saber ali o que está abordando na ISO. Então, assim, se você não tiver um preparatório, joga ali no chat GPT, pergunta assim para ele, o que aborda essa ISO? Ajuda muito. Mas, assim, se puder pelo menos pegar ali o cursinho do Léo é muito bom também, porque eu peguei, assim, eu Me não estava falaram querendo muito gastar muito. bem do cursinho dele. Eu Sim, não. Eu acabei fazendo com as meninas da Connect, né? Porque assim, eu tenho um problema seríssimo para me concentrar. Então, assim, se eu tô vendo alguma coisa online, eu tendo muito a ficar pegando o celular, aí eu tenho duas telas, eu começo a colocar outra coisa na minha tela, e aí eu não presto atenção. E aí o curso das meninas da Connect é ao vivo. Então, ou eu presto atenção, ou eu fico sem o conteúdo, porque não fica gravado. Então, para mim funcionou bem, mas já me indicaram muito assim o curso do Leonardo. Eu conheço várias meninas que fizeram o curso dele que também passaram na CTFL, e é bom porque já está gravado, está ali na Udemy, né? É acessível. E ele tem um conteúdo grátis no YouTube que dá para você ver como que ele explica e ver se você se adapta, né, na metodologia de ensino dele antes de comprar. Então não precisa gastar primeiro, né, para conhecer depois. E respondendo aqui a pergunta da Ana Paula, a premiação por mérito é de melhor nota, é a melhor média assim, de nota daquela prova. Então, eles fazem uma média ali geral, uma pontuação geral de todas as provas aplicadas do Brasil inteiro. Não sei se eles pegam provas aplicadas fora, mas eu imagino que é do Brasil. E as melhores notas ganham o mérito, ganham destaque e ganham crédito, né, para alguma outra prova que eles apliquem também. Que aí foi o caso da Gi e da outra mocinha que eu esqueci o nome, que ela passou também e teve mérito na T. sim, é isso mesmo. É, até quando você vai fazer a inscrição, na verdade, tem uma coisa também que a premiação por mérito é para quem vai fazer a prova inicial, pela própria BSTQB, tem que ser lá no site, tudo. Eles vão te perguntar, você quer participar da premiação por mérito? Aí você coloca sim ou não. Eu não me lembro o que eu marquei, provavelmente sim, né? Porque eu ganhei. Aí você vai lá e concorre, né? Se Eu você acho tirar que uma se nota tivesse muito boa. colocado que não, talvez eles tinham nem colocado você na análise, né? Porque eu Sim, conheço gente que colocou, lá também tem perguntando se você autoriza a divulgação do resultado, né? Só que se eu não me engano, antes eles postavam no site o nome das pessoas. Eu tenho quase certeza que eles postavam no site quem tinha passado. E aí quem marcava como não, não conseguia ver pelo site que passou. Agora eu sei que chega por e-mail. O meu resultado chegou por e-mail e eu não lembro de ter encontrado meu nome em nenhum campo lá do site deles. E não sei se quem marcou como não autoriza na prova, na hora de fazer, eu lembrei, é na prova. Na hora que eles entregam a prova para você, tem uma pergunta lá no gabarito, né? Se você autoriza a divulgação. E aí eu não sei como é que funciona quem não autoriza. Quanto tempo saiu o resultado da prova presencial? A minha prova demorou uma semana para sair o resultado. a minha foi mais ou menos isso. Assim, eu fiz a prova na sexta e chegou, acho que quarta-feira, terça. Foi terça-feira, foi mais rápido. Mas também, né, para ansiedade até lá, parece que é 1.000 anos. Fica A sua foi ansiosa. bem mais rápido mesmo. A minha, eu lembro que falaram que tinha que esperar chegar, acho que em Brasília. Parece que todas as provas físicas vão para Brasília e eles analisam tudo junto, porque às vezes pode acontecer igual acontece em prova de Enem, sabe? Que eles olham ali e vê que uma pergunta não tem nada a ver ou que está duplicado, eles vão lá e anulam. Então pode acontecer isso também. E parece que na minha vez que eu fiz, a minha não teve anulada, mas teve outro modelo que teve. Onde mudou? Onde você fez a prova? Mudou. Agora em São Paulo sai bem rapidinho. É A isso minha mesmo. prova eu fiz na Anhanguera. Eu fiz aqui em Goiânia na
Senai, eu acho que é a faculdade Senai. Aí, aqui eles mudam, né? Eles colocam lá na PUC, né? Onde eu formei, eu queria até ter feito minha prova lá, para dar bater uma nostalgia, né? Porque é lá onde eu pegava aula. E eles se intercalam, né, com a faculdade. Então, eu não tenho certeza se é a faculdade Senai ou Senac, porque eu sempre confundo, gente. Eu acredito que é a Senai. As duas são boas, né? São Sim, lugares bons. sim. E na hora da prova, assim, você percebeu, pelo menos na 4 eu percebi que tinha muito, o enunciado era igual. Então, tipo assim, o mesmo enunciado ele foi usado para 3 perguntas seguidas, só que na hora deles perguntarem o que eles queriam saber naquela questão, eles mudavam. Então, a gente tinha que ter muita atenção na pergunta, porque o enunciado era exatamente igual, os valores, tudo. Na 3 também teve isso? Não, na verdade eu achei até direta, porque assim, você pega ali os simulados e assim, eles têm um textão enorme, assim. Aí eu levei um choque, porque assim, cheguei na prova lá, a prova era muito direta. Então assim, nossa, o que que é tal coisa? O que é tal coisa? Não tinha enrolação, sabe? Algumas era assim, ou você sabia, ou não sabia. E também tinha muitos com código também, principalmente por causa das técnicas caixa branca, né? Aí, assim, né, Ah, analisar o código. essa de código, senhor. É, eu Eu achava que acho não que não ia acertei cair. nenhuma. Eu jurava que não ia cair, caiu. Ah, a Vivian perguntou, quantos você acertou? Eu sei que, agora eu tô tentando lembrar, mas eu tirei acima de 8. Não lembro o número exato que eu acertei, né? Assim, sumiu agora da minha cabeça. Mas eu tirei acima de 8 na prova. Como assim, acima de 8? A minha, era 80%, coisa assim. Era 80, mas acima de 80%. Isso aí. Ah, é que eu lembro que a prova ela é 40 perguntas, né? Aí eles E mandam a porcentagem, né, no e-mail. pelo que eu lembro, eu acho que eu acertei 27, se eu não me engano. 27 ou foi 25? Foi tipo o mínimo para passar. Eu tirei, eu acho que era 30 alguma coisa, mas foi acima, né? Nossa, quase gabaritou a Vivian. Como que a Vivian não passou e não ganhou esse mérito, Vi? 32. A concorrência estava alta na época da Vi. Acho que acertou 28. Acertei. Eu lembro que eu acertei o mínimo para passar na CTFL. AT eu não fiz ainda. Nem tô estudando ainda para isso. Mas eu penso assim, né? Se você passou, ó, não importa o quanto que você tirou. Nossa, é um mérito, vai ter mérito, porque essa prova aqui, você tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Então, assim, e é uma prova que confunde, se você não for bem preparado, você tem que se preparar bem ali, estudar muito. Então, é questão, assim, que é importante, assim, você tendo a certificação, não espere, né? Eu tenho minha certificação e você também tem a sua. Então, no fim, né, dá na mesma, né? É importante você passar e você mostrar que tem conhecimento ali. É, e na hora da prova tem um nervosismo, né? Você vê a É, pergunta, você olha, não é possível. Eu já sim, sei o que que é, não. Não é isso. Tá a muito fácil. prova, sim, é isso mesmo, você se confunde. Aí, assim, a prova também tem pouco tempo, você tem 1 hora ali para fazer a prova, e são 40 questões. Então, assim, se você não tiver bem afiado, você também tem chance de aprovar por causa disso. E ainda tem que passar a prova para o gabarito. Então, é um tempo, né? E assim, aí você vai passando depois pelas questões que você viu, você pode se confundir, eu tô achando que é essa, e você se auto-sabota. Então, às vezes, até é bom você não revisar muita prova, porque às vezes você pode acabar se sabotando, marcando a opção errada. Pode ter isso. Deixa eu ver. Perguntaram se a gente lembra aqui de alguma pergunta. Mas já tem um ano já. Ah, Muito difícil para lembrar a forma que perguntaram. Você lembra de Deixa eu alguma?
alguma questão, eu lembro que eles perguntaram no capítulo 5 que era a questão ali da abordagem de teste, tem algumas lá que caíam ali. Então, assim, ou você sabia ou não sabia, esse tipo de abordagem para tal jeito. Tem uma que caiu que era. Olha, até já não tem nem um mês, eu já estou assim, esquecendo das coisas da prova, né? Porque assim, parece que você passa, tem um alívio que você assim, ó, Apaga tudo. apaga tudo. Então, assim, eu lembro que as questões eram bem, né? Deixa eu até ver aqui. Fiz um simulado antes de começar a estudar 16. Agora conhecimento para você fazer e ver como estou. Isso eu acho que é uma boa mesmo, fazer o simulado, né? É importante passar, porque, cara, é uma prova muito cara, é quase R$ 1.000 ali. Você está pagando uma prova para ter certificação, né? Então é um investimento. Então, assim, acho que o importante é você passar, né? Ó, Ali, se eu não me engano, eu olhando aqui, tem um exemplo lá no site, né, da 4. A questão eu acho que sim. 17, se eu não me engano, ela caiu. Ela Eu vi pergunta, gente falando, eu vi é, gente falando que cai igual, né? Algumas caem igual do simulado. tem algumas que caem, né? E a 4, como tinha tido poucas aplicações, acho que a minha tinha sido a segunda ou a terceira. Então, acho que eles não tinham muitas variações para aplicar, né? Então, tem uma pergunta aqui que fala. As revisões que estão sendo usadas em sua organização têm os seguintes atributos. Aí ele lista, né, para te explicar quais são os tipos, os papéis da revisão e tudo. E aí ele te dá as opções de qual é a revisão que se encaixa nos itens. E eu, se eu não me engano, caiu uma dessa. E tem uma que caiu, nossa, que era tão óbvio que eu deixei ela por último. Foi a primeira pergunta, porque eu achei que eu não ia acertar, só que eu não tô me lembrando como que era a escrita da pergunta, mas era, acho que o fundamento, qual que é o fundamento principal de um erro, era alguma coisa assim, mas aí eu preciso ler para ver se eu acho alguma coisa aqui no Tem, simulado. sempre na prova também vai ter uma do glossário. Então, assim, pega os principais termos do glossário, vai cair alguma daquelas lá, certeza. Até no simulado sempre tem também. É questão das revisões, a minha caiu assim. Eu lembro que estava falando acho que walkthrough, que é acompanhamento. Isso, Caiu uma dessa de caiu uma dessas. acompanhamento. E a minha também caiu uma das funções ali, das tarefas, né? Do pessoal que participa da revisão. Então, a minha Ele caiu uma falou qual que dessas. era a responsabilidade do perfil e quem era aquele perfil, né? Isso, é desse jeito mesmo. Ele vai falar, tal pessoa faz tal coisa. Qual que é responsável por isso? Gabarito, eles só dão um final. Não, eles não dão gabarito. Assim, tanto que você não tem nem as provas oficiais assim na internet. Só ali o que você tem são os simulados. Isso. A ordem das perguntas segue a ordem dos capítulos dos sílabos, igual os simulados? Sim, sim, Lorena. Na minha prova estava assim, ó, capítulo 1, aí tinha as questões, capítulo 2, as questões, estava bem organizadinho. Tanto que também a questão do glossário estava ali no capítulo 1. Odeio esse capítulo de revisões. Eu também. Foi o último que eu consegui pegar. Eu acho que ele e o 5 foram os últimos que eu consegui pegar. O que eu tinha mais facilidade? No 2, no 1 e no 4, porque assim, era coisas que você, como que né? Você já tem que saber. Então, já é uma coisa assim, né? Questão do capítulo 5, capítulo 3, eu só lembro da faculdade. Então, assim, é, falava de revisões, mas era muito pouco. Então, eu não lembrava de nada. Cheguei atrasada e não sei se você falou como foi seu cronograma de estudos. Então, meu cronograma de estudos foi o seguinte: eu peguei ali é, firme, somente assim, um mês e meio antes, ou, né, que eu já vinha estudando, né, o sílabo, só que eu não pegava assim pesado, né? Então, o que a gente fazia? Eu e minha colega, a gente pegava ali os sílabos, né, que a gente já tinha noção, via ali as aulas do Léo, e pegava cada capítulo, lia, relia, e aí depois a gente começou a fazer os simulados. Então, via quantos que acertava, depois via o que errava,
e depois a gente fazia de novo simulados, fazia simulado juntos, e tanto que você já pega alguns conceitos ali do simulado, porque você errou e você vai lembrar ali, eu errei aquilo do simulado e é tal coisa, na verdade. Você acaba lembrando também. Quantas horas por dia você conseguiu se aplicar totalmente? Então, ali no PDI, eu tinha 45 minutos ali na hora ali no trabalho, mas é que eu estudava fora, então, assim, eu pegava, à noite, eu pegava umas 2, 3 horas do dia ali, à noite, para estudar todo dia. E não podia deixar de estudar um dia, porque senão você já perdia ali, né, o tempo de estudo, né? Então, é bom estudar todo dia, principalmente quando sua prova está perto. Então, assim, cada dia que você perde ali, ó, você já perde o conteúdo que você poderia estar gravando. Sabem se já tem Black esse ano? Qual o valor? Ainda não sei, eles geralmente anunciam perto ali, né? Geralmente vai ser dia 29, se eu não me engano, Black, esse ano. Então, aí eles avisam ali no LinkedIn. Aí vocês já ficam de olho ali, que eles avisam, vai ter tantos por cento de desconto. Qual curso você indica? Um que tenha custo bom. Vou comprar a prova agora em novembro. O do Léo de Carvalho mesmo. Eu comprei pela Udemy, eu peguei a promoção, acho que eu paguei R$ 26 por aí. E foi um curso super completo. E agora ele está completo ali na 4.0 também. Então, ele tem a parte tudo separadinho. Então, é um ótimo curso ali, se você não quer gastar muito. Hum, você decorou algumas coisas? Sim, eu decorei, tive que decorar a parte ali do glossário, os principais termos e mais coisas, né, do glossário. Também gravei muita coisa ali que eu achava como essencial, também as coisas que o Léo falava para decorar. Então, assim, tem coisa ali no capítulo 3 de revisões, você tem que saber os tipos de revisão de cor, pelo menos ali o que faz para você poder acertar ali, né, as questões, é, os tipos de teste, níveis de teste, essas coisas assim você tem que saber de cor e salteado. E deixa eu ver o que mais. Também As ISO você tem que decorar mesmo. Porque não tem jeito. O que é erro, defeito, né, também. Sim, é erro, defeito. É um negócio Falha. assim que você tem que saber. Também porque cai em questão ali, o que que é isso? Tal situação. É um erro, defeito ou falha. E engraçado que é uma coisa que até muda as nossas perspectivas, né? Porque a gente chamava um bug ali de qualquer coisa, e Tudo aí é erro, tudo é bug, né? tudo é erro, e agora a gente sabe a diferença. É uma coisa assim, né? Mas, Engraçada, porque pode perguntar, Liliana. ai, perdão, abri o microfone aqui, mas aí no dia a dia, acaba que eu também só falo bug, mas aí agora vocês ainda falam erro, assim, consegue, faz essa separação, ou acaba que não faz muito? Eu Eu acabo que não comecei, faço, muito difícil. eu acabei pegando o conceito de falha. Então, assim, eu pego lá e abro o bug. Tem falha em tal coisa, né? Aqui. Aí eu acabei pegando questão da falha, né? Mas é muito legal. Esse negócio é um negócio bem legal de decorar, que inclusive eu lembro que eu aprendi muito com José Corrêa, da Interacis, né? Que ele tem umas aulas gratuitas lá também no YouTube sobre o ZTFL, e ele explica muito bem. Aí ele vai lá, faz uma linha do tempo, né? Que o erro vem do engano, né, humano, que aí passa a ser defeito, né? Que aí quando a pessoa introduziu no código ou ali no requisito, e então, quando ele é executado, que é no caso o software, aí se torna uma falha ali que o usuário achou. E tanto que nas Uhum. provas eles cobram isso, essa questão ali. Isso. Uhum. E nas provas é muita interpretação. Sim. Realmente é tipo um Enem mesmo. Porque dificilmente vai ter ali algo assim, relacione o que que é erro com a frase. Aí você vai lá relacionar. Não, ele vai te dar uma historinha e aí você vai ter que interpretar daquela historinha o que que é. É um erro, é um defeito, é uma falha, é uma causa raiz. E aí nisso que pega. Na hora de você responder, você acaba. Às vezes você pensa, não, é isso. Aí daqui a pouco você para para pensar, você já muda de ideia. Aí é o que pega. Nossa, é muito contextualizado, eu não sabia que era assim, não. É assim.
E também na hora de aplicar também as técnicas de teste também é assim, é uma historinha, e aí ele pede para você seguir, aplique tabela de decisão, usando a técnica de tabela de decisão, calcule não sei o quê. Aí ele te fala, o bom é que ele ainda fala, né? Ele não te joga, ele fala o que, que ele quer que você faça. Mas é uma Sim. historinha ali que você tem que buscar os valores, fazer um cálculozinho, então não tem problema se você pegar a prova e você escrever, apagar, é, desenhar, não tem problema nenhum. O que ajudar ali, você pode fazer. E, inclusive, isso aí ele fala e é bom prestar atenção no que ele está pedindo, porque às vezes, assim, tinha umas de análise de valor e tinha caixinha, eu confundia com partição de equivalência, eu estava achando que era partição de equivalência que ele estava pedindo e eu marcava errada. Só que ele sempre foi claro ali que queria análise de valor limite. Então aí Sim. já é diferente. A Vivi perguntou quais os maiores desafios enfrentados durante a preparação para a prova. Eu acho que a questão assim de confundir termos, porque é uma coisa que você pega, assim, para quem tem experiência, pega do que você acha que é, né? Assim, é uma questão assim, eu sei que é, mas você acaba, assim, às vezes tem uns conceitos no sílabus ali que é um pouco diferente, né? Do que você acha que é. Então, isso me pegou muito. Deixa eu ver, a Liliana falou, legal, e válido falar do mesmo jeito, vou assistir esse também. E ano que vem quero demais. Ano que vem você está certificada. Ó. Tem que... Na fé, agora vai. vai dar bem. No Alguém serviço, aqui fez a prova e por acaso não passou na primeira? Alguém que esteja aqui queira falar? uma pergunta. Às vezes é bom, né, ouvir de quem não passou para entender qual foi a dificuldade. Ah, só tá estudando. Pode falar, tá, Gi, que eu te interrompi. Não, tudo bem, mas foi uma pergunta muito boa, né? Porque tem gente que acaba falhando um pouco, porque é difícil, é uma prova difícil. Então, assim, não precisa se cobrar, eu não consegui, eu não consegui e tal. Eu coloquei na minha cabeça assim, se eu falhasse, tudo bem, eu posso tentar de novo. Não vai mudar nada, assim. Então, você pode tentar quantas vezes você quiser. Uma hora vai sair. Ah, deixa eu ver aqui as perguntas. No serviço, colocamos defeito pego em produção. Então, isso está errado, né? Assim, né? Não é totalmente errado, né? Mas, assim, é o que sílabos... são os termos dos sílabos. Então, pode ser conhecidos com outros termos também, dependendo do material e tal. Mas, assim, não é totalmente errado. Tem uma pergunta no simulado que fala sobre o andar dos prédios. Não sei se vocês lembram. Essa pergunta foi muito lógica. Estou estudando, sem coragem ainda. Essa aí é da 4.0 porque eu peguei as da 3.1. Então, as minhas perguntas eram diferentes, as dos simulados. Eu Então, não eu me não... lembro de ter caído essa pergunta. Eu lembro, inclusive, que no dia que eu fui fazer a prova, a minha professora estava lá, porque ela estava fazendo prova de uma outra certificação, né? Até para tirar e poder dar o treinamento depois. E eu falei para ela que eu achei a prova mais fácil do que os simulados que ela aplicou. Então, Sim, eu eu acho, também. eu não me lembro de ter caído essa, que eu até busquei aqui, né, por andar aqui, que é a pergunta 20 do exemplo A. Eu não me lembro de ter caído essa pergunta. E eu lembro, assim, Tem, que dos simulados que eu fiz, eu ficava apavorada de fazer a prova, eu e a também. prova foi muito mais simples. Foi Eu, realmente que nem a Gi falou, mais direto, né? eu tenho essa percepção, porque assim, eu conheço pessoas que fizeram online por outras instituições, né, que aplicam a prova, e realmente Uhum. estava um pouco mais difícil, parecido com o simulado. Já quem faz Uhum. presencial, a prova é muito mais direta. Então, assim, ali é papo, né? A prova, o que eu vi, é bem direitinha mesmo. Tanto assim que eu achei alguns simulados bem antigos e a prova era bem parecida com os antigos que eu achei, né? Você aconselha fazer a prova logo após o término de algum curso preparatório? Então, depende.
eu acho que você tem que sentir preparado para fazer a prova, porque assim, se você achar assim, tá ali com conceitos tudo na cabeça e achar que consegue fazer, tá bem ali nos simulados, então eu acho uma boa fazer. Se você tá com um pouco de medo, mas também não pode deixar a prova lá para longe, né? Você tem que estar sempre ali estudando e achar assim, tô pronta, acho que eu consigo fazer a prova. E não dá mais para adiar, faz a prova. Também é uma boa marcar a prova para um mês lá, tal, assim, uma data futura, para você ter coragem de se preparar, porque assim, se você colocar assim, a gente está em outubro, eu vou colocar para novembro ano que vem, aí você vai ficar só enrolando, né? Assim, né? É Meu medo não. muito, é realmente muito pessoal, né? Eu conheço gente que fez comigo o preparatório, mas só fez a prova agora. Fez essa última que teve agora em outubro. Eu mesma quis fazer direto para não esquecer, porque é que nem eu falei aqui no início, né? Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Então, se eu deixasse para estudar sozinha, porque daí já teria que ficar revisando, manter o ritmo de revisar o assunto da CTFL, que é um conteúdo cansativo, eu tenho certeza que eu não ia. Eu não ia ficar um ano lá estudando. Então, eu terminei o preparatório, se eu não me engano, no final de novembro, e dia 8 de dezembro eu fiz a prova. Eu já peguei lá o crédito, né, que eu comprei o preparatório e a prova junto, já fui lá e agendei para depois não desistir. E no dia não fui trabalhar, eu falei com o pessoal lá do serviço se eles abonavam no dia, mas se eles não abonassem, eu não ia de qualquer jeito, nem que eu pagasse depois, nem que descontasse, para eu não ter na minha cabeça o compromisso de ter que fazer a prova e depois ir trabalhar. E acabar respondendo na pressa e fazer do jeito errado. Eu terminei cedo, podia ter ido trabalhar, mas eu não fui, não. É isso mesmo, é questão sim que depende da pessoa mesmo. Eu mesmo, eu comecei a estudar mais depois que eu marquei, porque eu sabia a data da minha prova e estava chegando ali e tem aquela pressão. E tem a questão, assim, que quando estava chegando a minha prova, eu abdiquei das minhas coisas, de fazer assim, assistir um filminho no fim de semana. Então, eu não assistia, eu ficava fim de semana lá estudando, né? E é uma coisa assim que você vai colocar uma pressão em si mesma. Para as meninas que estão nervosas, é normal. É assim, a gente fica ansiosa. Nossa, a prova é muito cara, se eu reprovar. Mas assim, tenta pensar assim, eu estou preparando, vai dar certo, estou estudando aqui. Pega os simulados, o que você errar no simulado, revisa, vê lá, pega seu resuminho dos sílabos, pega os principais termos. Eu acho que isso aqui é muito propenso a cair. Pega aquilo lá, vê os seus pontos fracos e revisa muito, porque me ajudou muito, principalmente capítulo 3 que eu tava, que era o que mais eu achava assim, que eu errava nos simulados, era o capítulo 3. Eu peguei lá e consegui aprender. Depois eu fiquei, nossa, isso aqui não é tão difícil quanto eu pensava. É a questão sim de ficar ali, né, pegando o que você está errando e melhorando o que você já sabe, né? Comprei em fevereiro e enrolei demais para estudar. Só agora comecei a minha prova em dezembro. Não, mas, Ariane, vai dar certo, tá? Assim, você ainda tem um tempo, você tem um mês, assim, pega, estuda bastante, vê ali se você tiver um preparatório, vê ele. Pode perguntar, Gia. Eu sei que as certificações são importantes para a gente se destacar no mercado. Tem empresa que exige certificação, que às vezes se você tiver ali concorrendo a uma vaga com uma outra pessoa, se você tem certificação e a outra não, você tem mais chance de ser promovido e nananá. Então a certificação ela tem um peso de uma certa forma assim, tipo visível, né? É meio que um selo que você ganha. Mas e no dia a dia, assim, vocês sentiram que ter a certificação mudou o jeito de vocês trabalharem? Tipo, cara, isso aqui que eu fazia de forma intuitiva, isso aqui é uma técnica, isso aqui tem um nome, isso aqui tem um jeito certo de fazer. Como é que foi, assim, esse impacto não da certificação em si, mas só por estudar os sílabos, você já tem um impacto, assim. Como é que foi para vocês? Melhorou ou vocês acham que não continua do mesmo jeito? No meu caso, eu acho que mudou muito a percepção de como que né? Porque assim,
Eu levei isso para mim, né? Se eu reprovar, eu peguei uns conhecimentos novos e aprimorei os meus conhecimentos ali na área de qualidade de software. Então, assim, eu acho que eu criei uma nova visão, assim, da área. Eu já tinha os meus conceitos, só que, assim, melhorou muito a questão, assim, isso daqui, igual você falou, né? Tinha uma técnica, isso daqui é uma técnica. Eu não sabia, tipo, a técnica ali do checklist, eu não sabia que era uma técnica, é uma então, assim, a questão também de ver melhor os níveis de teste, principalmente ali nos testes de integração, eu já criei uma nova visão sobre aquilo ali. Então, assim, eu aprimorei muito os meus conhecimentos como tester. E tanto que, assim, a pessoa assim, que está iniciando assim, na área, eu acho muito importante dar uma lida no sílabus, pegar o sílabus assim, é que eu falo, sou o melhor amigo, porque vai te abrir uma nova visão sobre a área e vai te ajudar bastante, porque a questão da área de qualidade é porque você vai procurar pelos conceitos, cada um tem um nome diferente, um conceito pouquinho diferente ali, e são chamados de forma diferentes. E ali os sílabos você pode confiar, porque assim, isso aqui é o que realmente é, né? É oficial. O que eu sempre falo para mim mesma, depois que eu tirei a CTFL, é os princípios de teste. Porque, assim, no dia a dia, inclusive eu estou passando por isso, não tem como a gente escapar, a gente sempre vai sentir isso, que a gente é culpado, né? Quando a gente testa, testa, testa e alguma coisa acaba passando e o usuário acaba pegando. Então, eu sempre tento me lembrar dos princípios de teste, que, assim, nem tudo a gente vai conseguir pegar. Então, assim, que eu não me lembro como que é na 3.1. Eu acho que não sei, alguma coisa do inseticida, não sei, mas na 4.0 é a falácia da ausência de erros. Então, não é porque a gente não localizou que o erro não exista. E testes exaustivos são impossíveis. Então, assim, eu estou passando aí por um momento de uma migração de software, que eu testei, 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 testei. Gente, eu estou 3 meses testando a migração. E assim, eu já tinha pedido apoio de outros colegas para testar, porque a gente sabe, outras pessoas, né, outras visões, outros cenários. E assim, em 2 horas o povo pegou umas coisas ali que Jesus pulou erro de nem. Assim, eu fiquei indignada e fiquei super chateada. Mas eu tento me lembrar disso, que não é porque eu testei mal, ou trabalhei mal, ou porque eu enrolei. Mas foi um cenário que eu não pensei. Eu estava focado em outras coisas, porque a gente sabe que no dia a dia a gente reporta erro, corrige, daqui a pouco o erro volta, daqui a pouco quebra outra coisa. Então, assim, eu sei que para mim estudar CTFL me ajudou muito nisso. Então é tipo assim, um consolinho para mim, sabe? Um conforto lembrar disso e não me sentir culpada. Nossa, é muito bom, 7 princípios de testes ali, você vê assim, eu acho que, e também tem uma coisa que define os sílabos, é tudo assim, o teste depende do contexto, então é o sílabus inteiro assim, ó, então assim, não fica assim, porque tal cenário tem que ser aplicado isso. Não, depende do seu contexto, depende da metodologia que você está usando ali, e também tem a questão da psicologia do teste, que é muito bom também, para você saber lidar ali com. Porque ele fala assim, que o tester é portador de más notícias. Então, geralmente, você tem que falar com um jeitinho ali, com as pessoas assim, com deve, assim, aqui, ó, tô com um probleminha aqui, você pode ver comigo? Então, ele explica também isso, assim, uma forma melhor de você comportar com outras pessoas também da sua equipe. Tem uma pergunta aqui, não sei absolutamente nada sobre a prova, então perdão pelas perguntas leigas. Não é problema, pergunta é pergunta. Sou estagiário, estou lendo sílabus. Boa. Quantas provas acontecem no ano? Perdão, eu vou apertar aqui. São dissertativas? Quais são os requisitos para fazer? Recomendado ter tempo de experiência? Não, não é recomendado ter tempo de experiência, porque a CTFL é uma certificação, a primeira certificação que você tem que tirar ali. Porque você tirando ela, você consegue tirar todas as outras. Então é obrigatório você tirar ela. Tanto que ela ali é um nível, né, mais, entre aspas, básico, né? Que é o conceito geral ali da área de teste.
Então, eu acho muito importante mesmo você pegar o sílabus para ler, e as questões são de múltipla escolha, então é tipo um mini Enem, né? É um mini Enem ali que você fazer. Psicologia do teste top demais. Sim, nossa, é muito bom. Aquele capítulo 1 é muito bom, né? Tem umas coisas muito importantes ali. A Bianca perguntou. Dentro do próprio site, ele fala que não tem requisitos. Não tem requisitos para você fazer a prova. Se você quiser, tem um dinheiro, vou lá ver como que é, pode pagar e ir lá fazer. Só que é aquilo, né? Vai fazer a prova sem preparo, o risco de não passar é mais alto, né? E quanto o tempo, quando eu estava estudando, eu vi alguns professores que dão aula de preparatório, todos eles têm como consenso que o quanto mais cedo você fizer, a chance de você sair melhor é maior, porque você não vai ter os vícios da área. Então, por exemplo, que nem as meninas falaram, antes a gente falava que era tudo bug, 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 não sabia que tinha diferença. Então, tem técnicas, tem formas de organizar o ciclo de teste, e no dia a dia, dificilmente você vai encontrar uma empresa que segue a risca o que está escrito lá. Então, na hora que você for estudar a CTFL, se você tiver muito vício da área, talvez você faça essa confusão. Você fala, não, mas não é assim no meu trabalho, eu não faço desse jeito. E aí você não consegue absorver o que é a teoria do que deveria ser feito por conta de ter o vício da área. E um outro ponto também que é interessante lembrar é que, diferente de muitas provas, todas as questões valem o mesmo tanto. Todas as perguntas valem um ponto. Então, independente se você vai precisar fazer um cálculo, é um ponto. Se você só vai precisar lembrar e puxar da memória, é um ponto. Então, às vezes, você não está se saindo bem em um capítulo que cai a maior porcentagem da prova é ele. Mas e o resto? Os outros capítulos? Se você estiver gabaritando os outros capítulos, você não vai por conta de um capítulo que você não está indo bem, todos eles valem a mesma quantidade. Sim, e sobre você falar os vícios da área, sim, tem muito isso, até porque tem também questões que a gente não usa, por exemplo, revisão. A única revisão que a gente usa é a informal, porque a gente não usa usar inspeção no dia a dia. São poucas empresas que fazem isso, eu nem sei se tem, né? Inclusive. A Bianca perguntou: você tem alguma dica do que podemos fazer para mudar as nossas visões para tentar novos contextos? Eu não entendi muito a sua pergunta. Você poderia fazer a pergunta? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Boa noite. É que vocês falaram sobre a gente está testando ali num tempo e aí outra pessoa vem com uma nova visão e consegue achar os erros que a gente acabou deixando passar. Você também falou aí sobre o sílabo, que ele te dá algumas técnicas, né? Que geralmente a gente não usa. Então, usar essas técnicas aí é um jeito da gente tentar um contexto novo. Vocês acreditam nisso? Sim, sim, assim, mas só que também você tem que analisar, né, o seu cenário para ver se aquela técnica lhe cabe, mas é uma boa mesmo para fugir do pesticida ali, né, complexo pesticida, mas assim, às vezes também é importante ter uma outra pessoa ali também para testar, né, com você, porque assim, se ela vem com um contexto diferente, ela vai achar um bug ali mais fácil, né? Porque você está preso ali e acabou pegando o vício da funcionalidade ali que você está testando. Então, às vezes, é bom ter a opinião de outra pessoa, que às vezes é um negócio que você achava que estava ok, né? Só que aí a outra pessoa vem e fala, olha, isso aqui é errado. Acontece muito. Mas, assim, às vezes também é bom, né, a gente aplicar outras técnicas assim, essa técnica aqui eu não uso muito e cabe aqui desse problema. Então, vou tentar usar aqui. Mas foi uma pergunta muito boa mesmo. A Vivian perguntou: Gil, como foi sua estratégia para responder as perguntas? Eu fiz uma na sequência, fez uma na sequência, respondeu as mais fáceis primeiro. Nossa, uma pergunta muito boa. O que eu fiz? Eu achava que a prova ia ser parecida com o simulado, então, o simulado tinha uns textos muito grandes. Aí a minha técnica seria a seguinte:
eu pegava as questões mais diretas primeiro e depois iam para as maiores para não perder tempo. E eu fiz um pouco disso na prova, né? Então, assim, as que eu estava com dúvida, eu deixava para depois, né? Por último, porque assim, era melhor você garantir um ponto daquela que você sabe do que aquela que você está com dúvida e perder tempo ali. E aí realmente eu fiz isso, eu dei uma olhada ali na prova por cima primeiro, e aí depois eu comecei a responder as que eu estava assim, isso aqui eu sei. Aí as que eu estava em dúvida, deixava por último, colocava assim o marca-textinho ali, né, em cima do que eu achava que era, e depois o tempo que sobrou eu consegui revisar. Mas eu consegui fazer a prova bem rápido, então eu tinha um tempo bom ali para revisar as que eu estava em dúvida. Ah, o Bruno falou, entendi. Muitíssimo obrigada, meninas. Vocês são incríveis. Ah, eu queria saber se alguém tem também mais alguma pergunta. O tempo também está acabando, né? Faltando 3 minutos para as 9. Falou. Tenho muito a agradecer também. Obrigada demais, hein? Obrigada por. A Paula falou, obrigada por compartilhar. Obrigada pela dica. É, assim, se vocês também quiserem depois me procurar ali no privado, pode me chamar, que eu estou ali no cantinho. Então, assim, se tiver, eu tô para fazer a prova, preciso de umas dicas a mais aqui, como que eu estou estudando, eu posso ajudar, vocês podem mandar ali que eu ajudo, pego assim para fazer perguntas para vocês, para ver se vocês, para cada capítulo, qual capítulo você está com mais dificuldade? Aí eu vou lá, a gente pode fazer call também e fazer umas perguntas para ver se vocês, para pegar ali, né, que vocês estão com dúvidas, né, da prova. Vou começar, a Bruna falou, vou começar preparatório e já vou marcar minha prova. Boa, é isso aí, tem que, às vezes é bom, né, marcar a prova para você já ter ali, né, uma pressãozinha, né, entre aspas, para fazer, né, para estudar melhor. Quais técnicas de estudo você usou? Ultimamente estou lendo e depois resumo, utilizo a técnica Pomodoro. Me falaram para fazer, porque também eu tenho uma questão com telas, né? Às vezes eu vou lá, me distraio, aí eu vejo lá todo o celular. Eu Mas já vi também. aí o que eu fiz foi realmente, né? Eu pegava ali, fazia resumo, via ali a aula referente àquele capítulo, depois de ler ele, ajudava muito, porque o que ficava pendente você entendia ali, porque o Léo separa tudo por tópico ali, fica bem separadinho para você poder ver ali qual o conceito. E pelo que você falou aqui no início, o que te ajudou muito foi o resumo também. Porque você acaba escrevendo, e muita gente aprende escrevendo, né? Então, por mais que hoje a gente use muito teclado, use celular, às vezes pegar a boa e velha canetinha ali, o lápis, o caderno, escrever já ajuda. Então, o ideal é você se entender. Como é que eu aprendo? Qual a minha forma de aprender? É ouvindo? De repente você pode ler, gravar você falando e depois ficar se ouvindo. Ou se você comprou o preparatório e é por vídeo, você vai escutando o vídeo conforme você vai lavando ali a louça, ou separa realmente um tempo para se concentrar naquilo, né, e não se distrair com outras coisas. É, eu já vi muita gente usando o chat GPT também para estudar, pedindo para ele explicar de uma outra forma no TikTok. Ai, gente, eu dou muita risada das coisas que eu vejo no TikTok. O pessoal começou a estudar, mandando conteúdo pro chat GPT e falando assim para ele, me explique isso como se fosse uma fofoca. E eu achei isso sensacional. Eu nunca testei, mas eu vi uns vídeos Boa. lá e eu achei engraçado. Então, assim, é identificar a forma que você melhor aprende. Eu já reparei que eu consigo aprender bastante lendo. Então, assim, eu tô fazendo uma pós e quando eu escuto, eu tô prestando atenção nos vídeos, eu me distraio. Eu pego o celular, eu abro a outra tela, outra coisa, eu me distraio. Só que quando eu tô lendo, né? Quando eu tô lendo, parece que eu entendo melhor, porque não tem como, gente, você ler e ficar prestando atenção em outra coisa. Ou você lê ou você não lê.
A Bruna levantou a mão. A Bruna levantou a mão, pode ir. Eu estava jantando e ouvindo vocês, né? Agora eu terminei de comer, vou fazer meu 5 centavos de contribuição. Uma amiga fez a prova recentemente e ela lia a cada capítulo, né, dos sílabos e pedia ao ChatGPT para fazer um resumo. Depois ela lia o resumo, pedia para explicar e pedia para ele questões referentes ao capítulo. Então, acaba, por mais que sejam questões mais simples do que o simulado, você acaba ali vendo de outras formas o mesmo conteúdo, né? Então, acaba ajudando na fixação. Mas eu achei sensacional essa do quiz do glossário. Eu já até anotei aqui que semana que vem, gente, começa o curso mesmo que a Sheila fez da Connect, e a ideia é, no final do curso, fazer a prova, já emendar também para não correr o risco de esquecer nada. E eu tô bem pilhada, mas vou dar o meu melhor e é isso aí, né? Botar a cara para jogo, porque sem marcar a prova eu não consigo engrenar estudando. Tem sempre outra coisa para estudar. Então, eu acredito que com a data eu vou ficar desesperada e começar a estudar desesperadamente. E eu também sou assim, tem que ter uma pressão ali para eu poder fazer, para estudar, porque por mim eu fico lá só enrolando. Então, assim, acho que cada pessoa, cada um, mas aí você lembra do que você fazia na escola, na faculdade, para poder aprender, o que você fazia. Então, você aplica essa técnica que você achou melhor. E hoje em dia, o chat GPT, nossa, ajuda demais, principalmente nos resumos ali, né? E em questão de pesquisa, eu vou, qual que é a ISO aqui e tal? Aí ele vai lá, vai te explicar, e ajuda muito, muito mesmo. Prefiro ler no celular, assim, não tem como distrair. Olha, eu tentava estudar no celular, não dava jeito, assim, não conseguia, não sei por quê, não sei explicar, mas só no computador, assim, e eu pegando papel e caneta ali para anotar o que eu estava estudando. Pelo menos assim, eu funciono assim, lendo e escrevendo com as palavras do que eu acabei de ler. É muito bom mesmo. É por isso que, assim, uma das dicas que a gente fala quando uma pessoa fala, eu não sei o que postar no LinkedIn, é você compartilhar o que você está aprendendo, mas não é copiar e colar. É você tentar explicar de outra forma. Então, que nem o ano passado, a nossa outra DM, a Tati, ela fazia muito isso quando ela estava aprendendo algum assunto. Então, ela explicava de uma outra forma, uma forma mais lúdica, o que ela estava aprendendo. E querendo ou não, aquela forma de explicar, às vezes, dá tipo um tchan na cabeça da pessoa que está ouvindo, vira a chave, a pessoa entende, porque explicou de um jeito mais simples, e engaja. Porque ela postava ali, o pessoal gostava muito, dava muita curtida, compartilhamento, teve até convite aí para fazer entrevistas. Então, assim, é uma dica legal. Então, assim, não quero postar no LinkedIn, mas tenta fazer um resumo como se você estivesse explicando para alguém. Se alguém te perguntasse o que que é isso? O que que é uma técnica de teste? Que técnica de teste é essa? Aí, como é que eu explicaria? A técnica de teste é isso, e isso, serve para isso, aquilo, outro. De alguma forma que você entenda. Então, tem gente que usa também mapas mentais, me ajudou muito quando eu estava estudando mapa mental, que a Vivian aqui indicou, porque aí você tem que colocar palavras-chave, não dá para você escrever muita coisa, senão o negócio vai ficar gigantesco, e são palavras que vão te fazer lembrar. Então, na hora da prova, se você vê a palavra que você utilizou, por exemplo, lá no mapa mental, você já vai lembrar do conceito, porque você já criou aquela relação na cabeça. Então, são muitas formas aí de estudar. Tem o mapa mental, que é muito bom mesmo, e também tem os flashcards, que tem aplicativos gratuitos aí, que você consegue. Eu, eu usava um aplicativo, acabei até de esquecer o nome, e estava para montar o flashcard, e ele usava uma IA para poder fazer as perguntas ali. Então, ele Ele fazia as monta um perguntas. quiz, né? Nossa, muito bom o site, tanto que no último mês, assim, antes da minha prova, eu fui lá e contratei, né? Eu peguei ele porque ele era limitado, a questão do simulado ali que ele fazia. Nossa, ele me ajudou bastante. É o Anki? Eu usei o Anki, só que era um outro, e eu acabei de esquecer o nome dele. Sumiu da minha cabeça. Aí eu vou até procurar aqui
Eu tenho que procurar no celular, porque eu acho que tá no celular. E aí eu mando aqui para vocês. Só que ele tem opção gratuita, só que é limitado, né? É ali todo dia. Uhum. Bom, eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma outra pergunta, adendo? Hum, Eu entrei na empresa, na entrevista, meu líder me perguntou o que era bug, falha e erro. Tava na ponta da língua, agora só falta a certificação. Aí, ó. Tá vendo? Até isso, né? Estudar é legal porque muita gente usa esse conteúdo para uma entrevista de júnior, por exemplo. E perguntam muito, assim, os termos da área, pirâmide de teste. Tem algumas empresas que utilizam mesmo. Sim, utilizam demais. Ó, entrei pleno, ó. Olha, tá de Mas isso, parabéns. parabéns. E realmente, né? Você vai estudando ali e vai colocando no LinkedIn, né? Porque é uma forma também, assim, de chamar atenção para você. Então, assim, eu estou estudando os sílabos, estudei o capítulo tal, mas tenta fazer assim com essas palavras, né? Faz com essas palavras para você também saber que você está entendendo aquele assunto. E às vezes pede assim para o chat GPT revisar, né? Porque às vezes tem um erro de português, né? Pode acontecer. A minha meta é tirar em dezembro. Vai tirar, isso, vai tirar, tá pertinho, mas ao mesmo tempo tá longe. Eu não lembro agora que eu acabei precisando sair da mesa, mas tinham perguntado sobre o calendário de provas, né? Quantas provas tem no ano. Agora a gente consegue ver o calendário, pelo menos esse ano foi assim, a gente conseguiu ver o calendário do ano inteiro. Então teve várias provas, não é todas as cidades que tem todos os meses, tem cidades que tem a cada, sei lá, 3, 4 meses por ser cidade pequena, mas São Paulo, pelo que eu percebi, praticamente todo mês tem. Então tem que acompanhar lá no site do BSTQB, se você for fazer pelo BSTQB, tem as datas já previstas e você consegue fazer a inscrição já escolhendo a data. Então, assim, se a sua cidade for uma cidade pequena, que você olhou ali, não tem todos os meses, não deixa para tomar a decisão depois. Que aí você pode acabar perdendo a vaga por conta de ser uma cidade pequena, de repente não ter tanta aderência, e aí você só conseguir o ano que vem. Qual a diferença do BSTQB e STQB e Iteracis? O BSTQB, ele é o representante nacional do ISTQB. O ISTQB é a organização que certifica internacionalmente, mas o representante dele no Brasil é o BSTQB. E a Iteracis, ela é uma escola e é um treinamento oficial, um provedor. Então, eles estão aqui atuando na área já tem mais de 20 anos. Eles são provedores oficiais, pelo que eu tinha visto no site, até a versão 3.1, a 4.0 eles não tinham sido reconhecidos, não sei se foram. E só que assim, o José Corrêa, ele é referência na área. Tem muita gente que hoje dá aula, a minha professora mesmo teve aula com ele, tirou certificação por ter tido aula com ele. Então ele é referência e ele sabe explicar. Ele tem ali os gatilhos, sabe? Ele sabe explicar muito bem. Ele já entende quais as perguntas que mais caem. Vocês podem ver pelas lives que eles fazem ali no canal deles de vez em quando. Então, é uma instituição muito boa também para fazer o curso. E quando eles vendem em parceria com a prova, a parceria deles é com a Brag Test, que é uma instituição que dá também a possibilidade de você fazer a prova, mas ela tem outro formato, né, em outros locais diferentes do BSTQB. Você consegue fazer presencial, mas não segue o calendário do BSTQB, é outro calendário, os locais são diferentes, e a aplicação também tem online, também é de forma diferente, é calendário diferente. Pelo que eu tinha visto, eles têm mais opções de datas, têm mais opções de locais também, eles têm muitos parceiros. E quando você tira a certificação por eles, vem ali o selo com a observação que você tirou pela Brag Test. Tem a mesma validade, só muda a forma que você realmente obteve. Pelo ISTQB também dá para tirar. Tem uma menina lá no cantinho que ela tirou, quando eu conheci ela, ela tinha tirado pelo ISTQB. O pagamento, pelo que eu me lembro, é em dólar, pelo ISTQB.
Mas eu não sei como é que funciona o agendamento de prova. Eu acho que no Brasil é só online, porque ela fez online, pelo que eu me lembro que ela me falou, ela tirou na época da pandemia e ela fez a prova dela online, não foi presencial. Eu chorei quando conheci ele no TDC. Oh, meu Deus. Meu primeiro professor na área. Um amor. Ele é uma Não. gracinha, né? Eu falo pra Nossa, ele eu que ele é gosto um muito pai. dele. Eu gosto muito dele, porque quando eu era bem juninha, né? Fui lá, peguei aquele início rápido, testes, e, nossa, é um bom curso, porque ele já começa ali dando conceitos dos sílabos. Então, assim, você já entra, assim, né? Pegando conceitos dos sílabos. Ele explica muito bem. Então, é um negócio, assim, que você entende que ele tá falando, que ele fala com muita propriedade, ele tem muito conhecimento. Muito bom, né? Início rápido. Nossa, esse curso é muito bom. Até para quem está fazendo a transição, entrando na área, dá uma olhada nesse curso, porque ele é muito bom. Isso. Eu acho que foi isso, né, gente? Qualquer coisa, conforme vocês forem falando ali no grupo, outras meninas que não puderam entrar, se a gente vê que dá para fazer um outro encontro, a gente faz também, no mesmo estilo ali, um bate-papo, para vocês ficarem bem à vontade de perguntar. E a gente vai se falando lá no grupo. Deixa eu só encerrar aqui. Aí vai que vocês querem perguntar alguma coisa, não quer porque tá gravando, né? Vou parar aqui.